Prevenindo e conhecendo as hepatites virais. Hepatite é um termo que a gente utiliza para qualquer processo infeccioso no fígado. Pode ter várias causas, principalmente as hepatites virais, hepatite A, B e outras, mas também tem outros agentes, como o álcool, como doenças autoimunes, doenças medicamentosas e vários outros agressores. Hoje nós vamos nos deter nas hepatites virais. Quais são os sintomas? Em regra geral, elas são assintomáticas ou quando aparece algum sintoma, alguma manifestação, são manifestações que podem ser comuns a qualquer uma das hepatites e a qualquer outro processo viral, porque não deixa de ser um vírus. O sintoma principal da hepatite é o amarelo nos olhos, é como as pessoas mais conseguem identificar a hepatite. A tríade clássica de uma hepatite são os olhos amarelos, as fezes bem claras e a urina bem escura, como se fosse uma Coca-Cola. Quantas hepatites existem? Hoje nós temos hepatites que podemos diagnosticar, são 5 hepatites. Hepatite A, B, C, D e E. Sendo que no Brasil a mais frequente são a hepatite A, B e C, na região amazônica hepatite D e a hepatite E é muito rara. Hepatite A. A hepatite A é uma doença fecal-oral. O que quer dizer? É a transmissão pelo contato das mãos, que podem não estar bem lavadas, e ter contato com as fezes. Essas fezes, se tiverem contato com a água, ela passa a contaminar essa água. Essa água pode ter contato com alimentos, com água para beber das outras pessoas, e isso vai levar a uma contaminação. Se você tem um membro da sua família que tem hepatite A, é a única das hepatites que a gente manda separar copos, talheres, banheiro, porque ela é transmissível dessa forma, porque a transmissão é o que a gente chama de oral fecal. Então é feito pela boca, porque é expelido pelas fezes. Como prevenir a hepatite A? A prevenção da hepatite A se dá principalmente pelo saneamento básico, de forma que a água de um esgoto não contamine a água, que deve ser uma água potável para consumo, a limpeza e a higienização dos alimentos, o controle da educação da população no sentido de higiene pessoal, lavar as mãos após a utilização do sanitário. E a vacina. Infelizmente, a vacina não é disponível no Sistema Único de Saúde para toda uma população. Hepatite B. Hepatite B é a hepatite causada pelo vírus B da hepatite, que é um vírus que tem um comportamento um pouco diferente dos outros vírus, porque ele tem características genéticas diferentes e ele fica aderido à célula, ao genoma da célula do hepatócito, que é a célula que compõe o fígado. Transmissão da hepatite B. 3 pontos principais de transmissão. Primeiro, o que a gente chama de transmissão parenteral. O que é isso? A transmissão se adquire através de sangue, seja por qualquer objeto cortante, então manicure, barbeador, tesouras, seringas não descartáveis, qualquer procedimento médico, se não for bem esterilizado, tem o risco dessa transmissão. A transmissão através de sexo, tanto que nas campanhas de saúde a gente preconiza o uso da camisinha. E a terceira fonte é o que a gente chama de transmissão vertical. O que é isso? É a transmissão que se dá de mãe para filho durante a gestação ou na hora do parto. Por que a hepatite B é perigosa? Perigosa primeiro porque ela leva para cronicidade. Desses pacientes que vão passar a ter portadora de doença crônica, que já são com mais de 6 meses da aquisição do vírus, boa parte deles vai desenvolver a cirrose. O seu vírus ele tem uma capacidade de entrar na célula do fígado e nisso provocar, com o passar dos anos, o desenvolvimento de um câncer originário no fígado, que é chamado carcinoma hepatocelular. Esse é o detalhe da hepatite B. Os números da hepatite B. A gente tinha em torno de 350 milhões de pacientes infectados com a hepatite B. Hoje isso já caiu um pouco para 240 milhões, mas se você colocar isso, 240 milhões, hoje onde a população está perto de 7 bilhões, ainda é um número extremamente relevante na população mundial. Como prevenir a hepatite B? A melhor forma de prevenir é você saber como você adquire hepatite B. Então, sexo seguro, não dividir objetos cortantes. Cada um tem o seu kit de barbear, de manicure, você não dividir escovas de dente, enfim, não dividir nada pessoal, na ordem pessoal.
e ficar atento quando você for fazer algum procedimento que tudo seja descartável. E a transmissão neonatal, que é a transmissão da mãe para o bebê, também pode ser bastante diminuída com um pré-natal feito adequadamente. É um pré-natal em que o médico vai solicitar as sorologias, detectar que aquela mãe é portadora do vírus da hepatite. Essa criança, assim que nascer, ela deve ser vacinada conforme o protocolo normal das 3 doses de vacinação e recebe uma dose da imunoglobulina, que é o que vai reduzir realmente o potencial dessa criança adquirir a hepatite. E a forma principal de prevenção também é a vacinação. E essa é disponível no Sistema Único de Saúde. O Ministério da Saúde ampliou isso para qualquer faixa etária onde existe gratuitamente a vacina da hepatite B. Existe cura para a hepatite B? Cura depende do ponto de vista. A gente consegue ter cura real diante de medicações em torno de 1 a 5% dos pacientes tratados. Mas a gente tem resultados muito bons em relação ao uso da medicação, porque os pacientes conseguem reduzir a sua carga viral, muitas vezes negativando a carga viral. Quando eles negativam ou chegam num nível de carga viral muito baixo, esse vírus deixa de ter um efeito agressor pelo fígado, deixa de ter esse potencial aumentado para o risco das doenças malignas. Hepatite C. A hepatite C ela é causada pelo vírus da hepatite C. É semelhante à hepatite B. Quando eu digo semelhante, e numa proporção bem menor à transmissão sexual e bem menor também à transmissão de mãe para filho. Transmissão da hepatite C. A grande fonte de transmissão da hepatite C é a transmissão parenteral. Parenteral são todos aqueles materiais perfluorocortantes que contêm sangue ou secreções contaminadas que conseguem passar do nível da nossa pele e cair na circulação. E isso daí passa a ser incorporado ao organismo e vai se manifestar na forma de uma hepatite. Principalmente aquelas pessoas que receberam sangue ou hemoderivados antes de 1993. Esse grupo é o grupo principal de risco, que deve passar por uma triagem sorológica para identificar se essa população tem ou não o vírus da hepatite C. Como prevenir a hepatite C? Infelizmente, não existe vacina diferente da hepatite B, então eu não tenho como prevenir da mesma forma que eu posso prevenir da hepatite B, através da vacinação, porque não existe ainda vacina para a hepatite C. A hepatite C previne-se principalmente com o sexo seguro, sempre com o uso do preservativo e o cuidado com materiais perfluorocortantes. Isso pode ser desde alicate, gilete, barbeador, né? Isso é a principal forma. Quem faz uso de tatuagem, quem coloca piercing, se certificar que aquele material é esterilizado e que seja descartado. Os números da hepatite C. Nós temos uma estimativa de em torno de 170 milhões de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite C em todo o mundo. Na região Nordeste, a prevalência que nós temos do anti-HCV é em torno de 0,6%. Houve um grande boom, uma grande pessoas aparecendo, porque o diagnóstico começou a ser procurado, né, de teste rápido para hepatite C, a procura grande de você ter esse diagnóstico. Então, talvez ainda nos próximos anos esse número venha a aumentar. Por que a hepatite C é tão perigosa? A hepatite C, na maior parte das vezes, é uma doença silenciosa. A gente não tem casos de hepatite C aguda que a gente consiga flagrar. As pessoas só vão descobrir que tem hepatite C se elas se submeterem a um teste de triagem sorológica para investigar se ela tem esse vírus. Porque ela não causa sintoma, você não sente nada. Ela é tão perigosa quanto a hepatite B. Tá? A diferença em uma e outra são duas principais. A hepatite B, ela leva por si o carcinoma hepatocelular, o tumor primário do fígado. Tá? E leva para cronicidade com um percentual bem menor do que a hepatite C. Então, você tem uma ideia em números, eu acho que sempre é importante a população saber números, a média é de 5 a 10% da população vai para a hepatite crônica em relação à hepatite B. Já a hepatite C, em torno de 75 a 80% da população vai para a cronicidade. Existe cura para a hepatite C? A hepatite C, felizmente, você consegue curar numa maior proporção. Estudos científicos estão mostrando novas medicações, que são medicações altamente eficazes. A gente tem hoje, com as medicações já padronizadas pelo governo, que normalmente são interferon pegilado e a ribavirina, a gente tem percentuais de cura em torno de 40% a 45%. O Ministério da Saúde incorporou algumas medicações novas que podem levar à cura em torno de 80% dos pacientes portadores de hepatite C crônica. Hepatite D. A hepatite D é uma hepatite que ela depende, ela só ocorre quando você tem hepatite B associada, então é um vírus que ele é dependente de outro vírus, então você só tem hepatite D se você for portador da hepatite B.
Tá? Existe ainda no percentual muito elevado na região amazônica, né? E casos separados, assim, isolados de pacientes que vieram dessa região ou que tiveram contato em pessoas que eram portadoras. A transmissão é semelhante da hepatite B, então, se você é portador da hepatite B e delta e você tomou viciados em aditivos de droga, então, se você foi, você adquire também. Então, a transmissão é semelhante da transmissão da hepatite B. O tratamento, ele é mais difícil de responder ao tratamento, evolui para uma doença muito mais grave, evolui para formas fulminantes também piores do que a hepatite B sozinha. A prevenção, na hora que você vacina para a hepatite B, você não vai adquirir hepatite D. Hepatite E. A hepatite E é rara você encontrar no Brasil porque ela é mais comum na África e na Ásia. A transmissão e prevenção da hepatite E acontece da mesma forma que a hepatite A. Bebidas alcoólicas. Os pacientes que estão em tratamento da hepatite, de qualquer forma de hepatite que fazem uso de medicação, esses estão sim proibidos de fazer uso de bebida alcoólica. A bebida alcoólica muitas vezes ela tem uma interação com o remédio para mais ou para menos. Ela pode potencializar o remédio e isso dá um efeito de toxicidade, de intoxicação, de mal-estar. E ela pode ter um efeito para menos, de reduzir a eficácia da medicação. Por quê? Porque eu estou botando um fator a mais que vai agravar essa doença. E eu não tenho como separar aquele que vai piorar daquele que não vai piorar. E não vou submeter um paciente esse risco de um doente já com a doença crônica botar outro fator. Isso não é só para o álcool, eu coloco isso para alguns medicamentos, para outras coisas também. O doente que tem uma doença leve no fígado, que não seja alcoólatra, ou seja, que não seja um dependente do álcool, ele pode beber socialmente. Tá? Então ele não é completamente isento de beber. A gente proíbe na hora que ele está fazendo o tratamento. Prevenir e orientar é o nosso compromisso, é o nosso desafio. As hepatites podem estar em silêncio. Fale mais alto. Faça seu exame.